Meus queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. O Senhor nos dá mais esta oportunidade para juntos meditarmos na sua palavra. Temos esse momento de comunhão diante do Senhor através da sua palavra. Nós cremos que Deus, Ele tem cuidado de nós em cada circunstância, em cada situação. Nossas vidas estão nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Que Deus continue abençoando a sua casa, o seu lar, guardando você e que você possa se manter firme no Senhor. Esse é um momento difícil em que nós precisamos de força. A força que vem do Senhor para que assim possamos prosseguir, ir adiante. Nós precisamos do fortalecimento que vem de Deus para as nossas vidas. Nesse mês que está iniciando, o mês de junho, nós estaremos meditando muito sobre esse tema, o tema do fortalecimento. O quanto nós necessitamos do fortalecimento que vem de Deus para essa jornada, para esse momento especialmente que nós temos vivido nesses últimos dias. Nós vamos orar, queridos, vamos colocar nossas vidas no altar de Deus, pedindo ao Senhor que venha assim falar o nosso coração nesta oportunidade, venha estar tratando conosco, venha nos fortalecer através da sua palavra. Vamos então falar com o Senhor. Ó Deus, nosso Pai bendito e amado, Deus Todo-Poderoso, nós te bendizemos e glorificamos o teu nome, Senhor. Agradecemos, Pai, por tuas ricas bênçãos que têm sido derramadas sobre nós dia após dia, Senhor. Mesmo em meio às lutas e às dificuldades, Senhor, vivendo nesse tempo difícil, nós cremos, ó Deus, que o Senhor continua no controle e cuidando de cada um dos teus filhos, Pai. Te louvamos, ó Deus, pela provisão do Senhor, pelo sustento de cada dia. Te damos graças, ó Deus, porque temos a Tua palavra. A Tua palavra, ó Deus, que nos anima, que nos fortalece, que nos encoraja, Senhor, para prosseguirmos. Que o Senhor assim nos abençoe e mais uma vez, ó Deus, esteja falando ao nosso coração através das Sagradas Escrituras. Nós te pedimos, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos e irmãs, gostaria de compartilhar com vocês, nesta oportunidade, o texto da Palavra de Deus que se encontra no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 15, versículos 1 e 2. Êxodo, capítulo 15, versículos 1 e 2. A Palavra de Deus, ela diz assim: Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e disseram: Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, eu o louvarei. Ele é o Deus de meu Pai. Por isso o exaltarei. Meus amados, palavra de Deus para as nossas vidas, no livro de Êxodo, o cântico entoado por Moisés e pelos filhos de Israel. É interessante notarmos o contexto desse cântico. Por que os servos de Deus, o povo de Deus, porque eles proferiram este cântico em exaltação, em louvor ao nome do Senhor. A história é bastante conhecida de todos nós. Um povo que havia estado escravizado no Egito, e o Senhor permitiu que enfrentassem tempos difíceis debaixo da escravidão de Faraó. Inclusive, para que aquele povo fosse liberto, o Senhor permitiu que a terra tivesse pragas. E nós conhecemos como as 10 pragas. E depois da 10ª praga, então, Faraó, ele decide libertar, decide, na verdade, até expulsar o povo lá do Egito, por conta daquilo que havia acontecido com a morte dos primogênitos.
Então agora o povo de Israel sai do Egito, né? Estava um povo livre e já caminhando, né, para a liberdade, quando de repente, né, diante de si, o Mar Vermelho. O Mar Vermelho. E aí o povo, então, muitos deles até começaram a murmurar, né? Nos tirou do Egito para morrer aqui. Faraó, então, depois se arrependeu e veio atrás. Veio para pegar aquele povo novamente. E agora, então, Moisés, o servo de Deus, ele está agora diante dessa situação tão difícil. Mar Vermelho, Faraó atrás, rochedo em todo lado. E agora? Mas a palavra do Senhor é: diga ao povo que marche. E assim então Moisés ergueu, né, o cajado que estava na sua mão e o Mar Vermelho se abriu. E o povo atravessou a seco. Né? O povo pôde atravessar. E quando estavam do outro lado, então o mar novamente retornou, né, para o lugar. E Faraó, né, e os seus guerreiros, né, os seus cavaleiros, como diz aqui no texto, o cavalo e o seu cavaleiro, né, se precipitaram para o fundo do mar. Queridos, essa história é um tanto linda, né, emocionante de lembrarmos, né, o agir de Deus na vida do seu povo, naquela circunstância tão difícil na qual eles se encontravam. Mas agora nós temos aqui esse cântico. E é sobre esse cântico, especialmente sobre o versículo 2, que eu gostaria de meditar aqui com os amados irmãos. A palavra do Senhor que fala desse povo que agora, estando livres, né, estando do outro lado do mar, estando agora vivendo numa nova realidade, passado, né, aquele momento tão difícil, eles então agora resolvem cantar, resolvem adorar ao Senhor. Então entoou Moisés e os filhos de Israel esse cântico em adoração, em louvor, em gratidão àquilo que o Senhor havia realizado na vida do seu povo. E aí então o canto está aqui, né? Cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Essa era a grande vitória do povo de Israel. Mas, queridos, o versículo 2, ele diz o porquê, né, estava cantando, o porquê de fato ele tinha motivos, né, o povo tinha motivos para louvar e bendizer, agradecer ao Senhor. Eles aqui então louvam ao Senhor, eles entoam ao nosso Deus e diz: o Senhor é a minha força e o meu cântico. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Irmãos, que bênção! É isso exatamente que nós precisamos. Agora, especialmente nesse momento, nós ainda estamos dentro do mar, né? Estamos aí atravessando, estamos ainda passando, né, por esse momento difícil. A situação não está fácil. Cada dia que passa recebemos notícias mais desagradáveis a respeito, agora principalmente, daquilo que está acontecendo no nosso país. Mas, amados, nós precisamos, assim como Moisés, não apenas agradecer depois que passar, mas agora, nesse momento, nós também precisamos erguer nossas vozes e declarar: o Senhor é a minha força. Porque é exatamente isso que nos falta muitas vezes. A força necessária para lidar com as situações, para lidar com o desconhecido, para lidar com as incertezas daquilo que nós não sabemos como vai ser. As notícias são as mais desagradáveis possíveis. Então, amados, nós precisamos nos voltar para aquele que é a nossa força, aquele que realmente nos fortalece diante das lutas, das dificuldades, de momentos tão difíceis como esses que nós temos enfrentado. O Senhor é a minha força e o meu cântico. O Senhor é a minha força. Ele foi por salvação. O nosso Deus, ele sempre, em toda a história,
toda a história do seu povo, ele sempre providenciou um meio para salvar, para libertar, para cuidar do seu povo. E agora não vai ser diferente. O Senhor continua no controle e ele também será por salvação. A salvação está nas mãos do nosso Deus Todo-Poderoso. A salvação não apenas desta pandemia, mas a salvação principalmente da nossa alma. E é isso que mais importa. Meus amados, que nós possamos verdadeiramente, mais do que nunca, declarar, acreditar, e realmente viver essa verdade para as nossas vidas, de maneira que outras pessoas também se sintam fortalecidos através da força que vem de Deus para nós. Mas assim como aquele povo, o povo de Israel, hoje nós também, o povo de Israel, devemos declarar: o Senhor é a minha força e o meu cântico. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Eu o louvarei. Que nós possamos, irmãos amados, de fato, louvar ao nosso Deus, na certeza de que Ele está cuidando de nós, está nos guardando nesses momentos difíceis. E ainda que estejamos enfrentando situações tão desagradáveis como o enfrentamento da doença mesmo, nós ainda vamos declarar: o Senhor é a minha força e eu o louvarei. O Senhor é o meu cântico. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós vamos declarar com toda a certeza do nosso coração. Porque esse fortalecimento que vem do Senhor é o que nós precisamos agora. E esse fortalecimento é o que nós precisamos para abençoar as vidas de outras pessoas. Então, meus amados, que o Senhor nos abençoe nessa noite, que nós estejamos com a vida no altar de Deus, buscando ao Senhor através da oração, colocando nossas vidas nas mãos do Senhor, para que possamos então assim, de fato, sentir dentro de nós a força que vem de Deus. Assim como o povo de Israel que pôde atravessar o Mar Vermelho e cantar o hino da vitória, do outro lado, nós também, amados, no nome de Jesus, nós vamos também atravessar esse mar e vamos poder cantar o hino da vitória. Daqui mais um tempo nós vamos poder novamente retornar aqui nesse texto e dizer: o Senhor é a minha força, Ele é o meu cântico, portanto eu o louvarei. Ele foi por mim a salvação. Mas que nós possamos já fazer isso agora, no nome de Jesus. Buscar essa força que vem de Deus, para que possamos romper em fé. Rompendo em fé, lembrando aquele cântico, se o Senhor não abrir as águas, Ele vai me fazer andar sobre as águas. Mas nós vamos romper em fé com as nossas vidas nas mãos do Senhor, do nosso Deus Todo-Poderoso. Ok, meus amados? Que o Senhor nos abençoe, nos ajude, nos guarde, e que nós possamos estar firmados na rocha que é o Senhor Jesus Cristo e fortalecidos com a força que vem do Senhor. Nós vamos orar, vamos colocar diante do Senhor as nossas vidas, as nossas famílias. Em especial nós estaremos intercedendo em favor do nosso irmão Darcy. Ele está hospitalizado, carece das nossas orações, sofreu um atropelamento, não está bem. Mas nós vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Ele está precisando até fazer uma cirurgia, talvez vai ser necessário uma transferência e está difícil conseguir isso agora nesses tempos. Mas nós vamos orar, vamos pedir a Deus pela vida do nosso irmão. Vamos orar também pela nossa irmã Juliana, de Papucaia, esposa do nosso irmão Alexandre, para que o Senhor também esteja abençoando essa serva de Deus que também tem enfrentado essa enfermidade. Nós vamos pedir ao Senhor que esteja cuidando, fortalecendo a vida também ali dos nossos irmãos. Vamos então falar com Deus, vamos clamar ao Senhor no nome de Jesus. Ó Pai, bendito é o Teu nome, Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Teu agir, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Senhor bendito, nós queremos agora interceder, clamar a Ti, Senhor. Ó Deus, em favor das nossas famílias, em favor das nossas vidas, que o Senhor venha nos fortalecer. Ó Deus, queremos declarar como Teu povo no passado: o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ó Deus, que nós não esqueçamos disso, que a força ela vem do Senhor. Não existe força dentro de nós
capaz de resistir esses dias maus. Mas com a força que vem do Senhor, ó Deus, nós vamos enfrentar essa situação de cabeça erguida e vamos cantar o hino da vitória, no nome de Jesus. Ó Deus, eu quero clamar em favor do teu servo Darcy, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, do nosso irmão. Abençoe, ó Deus, nesse momento difícil que ele tem passado. Ó Deus, hospitalizado, carecendo, ó Deus, de uma cirurgia, de uma transferência. Que o Senhor esteja abrindo portas, ó Deus, para que o nosso irmão possa receber, ó Deus, a assistência necessária para a sua recuperação, em nome de Jesus. Ó Deus, eu clamo também pela vida da tua serva Juliana, que o Senhor tenha misericórdia. Deus abençoe, cuide da tua filha, Senhor, para que ela se recupere, no nome de Jesus, ó Deus. Eu clamo ao Senhor, que esteja ali abençoando, ó Deus, cuidando, para que ela fique boa, Senhor. Abençoe também teu servo Alexandre, ó Deus, seu esposo, esteja ali com ele, Senhor, cuidando daquela família, Pai. Eu entrego nas tuas mãos poderosas, ó Deus, pedindo ao Senhor que venha agir, ó Deus, agir, ó Pai, com teu poder e graça nessa situação. Ó Deus amado, nós assim pedimos estas bênçãos, pedimos ao Senhor que nos dê uma noite de paz, ó Deus. Continue, ó Deus, falando ao nosso coração, fortalecendo a nossa fé em Ti, Senhor. Nós precisamos da força que vem do Senhor para que possamos continuar firmados, ó Deus, e assim poder agradecer ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito. Ó Deus, assim nós oramos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus queridos, que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Domingo, né, se Deus quiser, nós estaremos juntos aí novamente pelo canal do YouTube, pelo culto online, pela manhã também. Se você quiser vir, a igreja estará aberta, né, nós temos ali um momento de oração, você pode vir para estarmos juntos na casa do Senhor, tá bom? Vamos continuar em oração, pedindo a Deus, né, que esteja nos direcionando, abençoando, para que em breve, né, o Senhor nos conceda também a bênção de poder estarmos juntos novamente, reunidos na casa do nosso Deus. Fique com Deus. Um grande abraço para todos vocês. Amém.